de tudo, boa noite, obrigada, bem-vindos a mais um encontro do Cadima Brasil. Eu estou realmente muito feliz de ver carinhas que entram aqui a todos os webinars e algumas pessoas novas aqui. Então, é muito, muito legal ver como é que a comunidade está crescendo. Vou compartilhar, então, a minha tela com vocês. Vamos lá. Todo mundo vendo? Tudo certo? Pode fazer assim. Show. Hoje a gente tem um convidado especial, o Gabriel. A minha história com o Gabriel é bem engraçada, porque a gente também não se conheceu pessoalmente ainda, a gente só se falou por telefone. Uma conversa de quantas horas, Gabriel? As duas. Eu estava indo para o supermercado, aí liguei para ele para a gente se falar. Depois do encontro com... Acho que foi muito mais do que duas. Mais, Depois do webinar com o Chaim, ele entrou em contato comigo, o Gabriel entrou em contato comigo, e aí a gente começou a trocar algumas mensagens, falamos, vamos trocar, né, por telefone, e aí a gente se falou por telefone, aí eu até tentei fazer algumas coisas ao mesmo tempo, fui fazer compras, e aí no supermercado não pegava, aí eu saía do supermercado e... sentei no canteirinho, assim, e comecei a tentar falar com ele. A gente foi falando. Eu sei que, assim, meu marido achou que eu tinha sido sequestrada, que ele perguntou o que você foi comprar no... Sequestrada era no Brasil, né? As pessoas pensam. O que você foi comprar nesse mercado? Onde você foi? O que aconteceu? Porque ele me ligava, eu não atendia, que eu estava com o Gabriel no telefone. Foi muito, muito bacana a conversa. E eu acho que ele tem muito a agregar para todo mundo da comunidade. E eu queria começar, pessoal, falando um pouco sobre... Bom, a agenda, eu sempre tento trazer aqui para vocês a agenda, né? O que a gente vai falar durante o webinar, essa 1h30 que a gente tem juntos. Então, eu mesma tenho aprendido algumas técnicas de como fazer networking em webinars. Eu tenho participado de muito webinar, como eu compartilhei no grupo Bait Brasil Jobs, em outros grupos também. Tem muitos webinars acontecendo, então... Aí eu separei umas dicas para vocês aproveitarem melhor. Eu comecei a fazer sozinha, depois eu entendi que essa realmente é a melhor forma. Depois o Gabriel vai se apresentar, fazer, né, trazer aqui o estudo de caso dele, e depois a gente vai abrir para perguntas, mas claro, vocês também sempre podem fazer perguntas no chat. Então... A minha dica não é só minha, não. Como eu trouxe até aqui uma fonte, vocês depois podem dar uma olhada nessa fonte, porque essa pessoa que compartilhou esse post, ele mostrou, inclusive, como encontrar o chat salvo no computador de vocês, tá? Então, eu convido vocês para... Nesse nosso webinar hoje, vocês sendo tímidos ou não tímidos, os menos tímidos entraram alguns minutos antes, tiveram a oportunidade de se apresentar falando, né, interagindo. Então, eu queria pedir para vocês usarem o chat e se apresentarem. Eu até pedi para vocês prepararem isso, eu pedi no e-mail de 1 hora antes, né, do nosso encontro. Então, eu queria pedir para vocês compartilharem algumas informações, como quem é você, o que você faz atualmente, ou o que você está buscando no mercado de trabalho, de Israel, sempre.
Por que você se interessou pelo assunto? Nesse caso, por que você se interessou sobre empreendedorismo? E o link para o seu LinkedIn. Por mais que a gente coloque a lista de presença, vou compartilhar de novo com vocês a lista de presença, por favor, marquem a presença de vocês lá. É importante também, primeiro, nem todos os webinars têm essa lista que eu faço, né? E depois, assim, essa é a oportunidade para vocês realmente fazerem networking, porque se vocês, aquele pessoal que não tem LinkedIn, que não vê importância, ou que acha que no Brasil não era importante, dá muito trabalho para fazer o LinkedIn, realmente é muito importante. E eu, por exemplo, eu só faço networking pelo LinkedIn. Então, o LinkedIn realmente é uma ferramenta muito importante aqui em Israel. Então, eu peço para vocês, quem quiser, eu não estou olhando o chat, mas quem quiser começar se apresentando, por favor, vamos lá, aproveitem que agora vocês têm essa oportunidade de se apresentar em português. Não é sempre que vocês têm essa oportunidade. Normalmente, ou vocês vão ter que fazer em inglês ou em hebraico. Então, aproveitem a oportunidade hoje para fazer em português. E façam isso em todos os webinars que vocês fizerem. Quem participa quem já me viu em webinar, o pessoal, por exemplo, do Guvaim, que está fazendo os webinars do Guvaim, eu sempre entro e começo a interagir. Né? Eu começo a falar, eu estou muito animada para assistir esse webinar, eu estou interessada em saber isso, aquilo. Então, assim, todo esse engajamento, né, faz com que as pessoas que estão do outro lado aqui apresentando se sintam também, assim, parte né, assim, sabe que a gente sabe, óbvio que quando vocês entram online, a gente vê vocês, é muito bacana, mas usar o chat para se apresentar e usar o chat para fazer networking é uma das dicas que eu queria trazer para vocês hoje aqui. A segunda, eu estou para escrever esse post já há bastante tempo no Beit Brasil Jobs, que é a questão do tempo versus a necessidade. Isso cada um sabe de si. Eu não estou aqui para julgar, não estou aqui para dizer o que é certo, o que é errado, cada um sabe de si. Então, aquelas pessoas que precisam trabalhar para o sustento da casa, precisam trabalhar e muitas vezes precisam dar aquele passo para trás, pegar uma atividade mais simples, porque realmente fazer toda essa... é um investimento, né, de tempo para fazer o LinkedIn, para fazer networking, criar reputação, que o Haim falou. Tenho certeza que uma das questões que o Gabriel vai trazer aqui é com relação ao tempo, demanda planejamento, demanda análise. Então, assim, pessoal, minha dica aqui a gente vai tratar muito mais aquelas pessoas. Assim, você pode ter um trabalho simples e continuar procurando emprego. Eu conheço muita gente, um emprego qualificado, eu conheço muita gente que faz isso. Mas a decisão é de vocês, porque é aquela coisa, né, tem que dar aquele push, tem que investir, tem que dormir pouco, ler muito. Então, essa é a minha grande dica. Tenham isso na cabeça. Eu tenho visto muita gente falando, eu estou precisando urgentemente de um emprego. Então, assim, você precisa de um emprego para pagar as contas, vai atrás de uma coisa mais simples, que não vai demandar o networking, não vai demandar línguas, não vai demandar o seu tempo, que tempo é dinheiro. Bom, eu vi aqui algumas reações, é muito bom ver as reações.
Vamos conhecer o Gabriel antes da Lia primeiro, e depois da Lia, e a dica dele de como aproveitar melhor esse momento de networking. Gabriel, qual que é seu? Ok, Carol, e obrigado pelo convite, pela oportunidade. Bem-vindo a todos vocês. Também obrigado por estarem investindo o tempo e participar desse webinar. E eu vou procurar transmitir para vocês algumas coisas de ordem muito prática, muito, vamos dizer, dinâmicas, para que fique mais tempo até para a participação do que propriamente num monólogo, numa exposição. Bom, então, falando um pouco da Lia, eu cheguei em abril de 2017, aqui em Israel. Então, antes da Lia, eu nasci em São Paulo, tenho 4 filhas, 3 lá e uma aqui, a menor está aqui. A minha esposa é uma pessoa que muita gente conhece, que é a Niki, que é artista plástica. Eu me formei como estrutura básica no Mackenzie, de São Paulo, em administração de empresas. Depois eu fiz um curso de administração rural na Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. E depois cursos de planejamento estratégico e com foco em marketing nos Estados Unidos. Até 1990, eu estava do lado do empregado. Eu trabalhei em diversas empresas e eu fui executivo da Thyssen, que é um grupo muito grande e que, na época, eu estava numa unidade industrial em Diadema, que é na Grande São Paulo, fabricante de máquinas para a indústria automobilística. De lá, eu fui para a Cisper, que pertencia a um grupo americano, a maior fábrica de vidros, de garrafas de vidro do mundo, com fábricas em São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Eu fiquei um tempo em São Paulo e depois no Rio de Janeiro. E fiquei 10 anos no Grupo Bung, que foi a minha maior escola, vamos dizer, antes de eu resolver partir para o empreendedorismo. A Bung é um grupo gigante, é um dos maiores grupos do setor de alimentos do mundo. Eu era gerente geral de uma fábrica muito grande de mineração e produtos químicos, com quase 5.000 funcionários. Fiquei 10 anos nessa função. E em 1990, eu resolvi largar tudo. Todo mundo me achava um louco, porque eu tinha uma série de benefícios nesse tipo de posição. Mas eu resolvi largar tudo e o Brasil estava começando uma nova fase com o Collor, que é os anos 90, e eu resolvi começar a ver se dava certo fazer alguma atividade de empreendedorismo. Então, falei, vou partir para o que todo mundo faz, que é tentar ser consultor de empresa, né? E assim eu comecei a minha atividade. Eu tive uma viagem um pouquinho antes para os Estados Unidos, numa feira de tecnologia em Chicago, onde eu vi pela primeira vez no mundo um software de geoprocessamento, de mapas digitais, que na época era uma coisa absolutamente nova. Não existia Waze, não existia Google Maps, não tinha nada disso. O geoprocessamento era uma tecnologia muito fechada, era de propriedade da NASA. E nos anos 90 eles resolveram liberar isso daí. E eu fui para lá e eu trouxe para o Brasil uma representação para vender software de geoprocessamento e desenvolver serviços de geoprocessamento que a gente denominava de geografia de mercado, que na verdade eram mapas digitais, análises de mapas digitais, buscando oferecer para as empresas oportunidades delas enxergarem melhor o Brasil. Isso me deu uma oportunidade muito grande, porque eu cheguei a ter uns 400 clientes ao longo da minha história com a geografia de mercado, desde uma Volkswagen até empresas pequenas no Nordeste, em Santa Catarina. E isso me permitiu viajar pelo Brasil inteiro. Então, hoje, eu me considero uma pessoa que conhece muito bem o Brasil. Eu fui em todos os estados brasileiros
e conheci umas 450, 480 cidades no Brasil, fisicamente, por acompanhar equipes de vendas dos meus clientes e entender realmente o que era o mercado. Se eu estava me propondo a trabalhar em consultoria de vendas e de planejamento e de marketing, eu tinha que entender o que se passa nesse país. E, no meio dessa história, eu comecei, na verdade, a minha atividade com 2 cases. A Citroën, que é a empresa de automóveis, ela estava entrando no Brasil. O Collor tinha aberto o Brasil para o carro importado e eu conhecia a pessoa que foi, na verdade, o empresário que trouxe a Citroën para o Brasil. E ele falou, olha, já que você está mexendo com isso, pô, me ajuda a trazer e tal, porque eu não sei por onde começar. E eu fui diversas vezes à França e tivemos que vender um peixe invendável, porque nós não tínhamos nada, só tínhamos a ideia. Não tínhamos dinheiro nem histórico como importador de carro. Mas contamos uma boa história. Eu montei um belíssimo book sobre o mercado automobilístico do Brasil. Isso convenceu a Citroën a permitir nós abrirmos a primeira concessionária, que foi na Avenida Rebouças. Quem é de São Paulo sabe onde é que é a Avenida Rebouças, foi a primeira concessionária do Brasil que nós abrimos. Depois eu acompanhei a abertura de mais 17 concessionárias. Então, eu fui, além de eles serem o meu cliente, eu fui convidado para ocupar um cargo junto. Foi uma coisa meio inusitada, mas eu era diretor de marketing da Citroën. E nós fomos a primeira empresa da época que lançou, no Brasil, na verdade, que lançou o Test Drive. Então, a gente tinha que vender um produto que ninguém conhecia, muito caro na época, e nós tínhamos que chegar nesse público sem muita verba. E aí eu inventei o Test Drive e uma série de ações em cima disso, foi uma escola muito interessante. O meu segundo cliente, quase que em paralelo, foi o Relógios Dumont, que é uma marca hoje super famosa dentro do Brasil. Eu peguei isso dentro de um case muito complicado, que era uma empresa que estava se fundindo com outra. A fábrica da Dumont fica em Manaus. Eu fiquei muito tempo em Manaus, indo e voltando para São Paulo. Fui diretor da fábrica da Dumont em Manaus e acabei entendendo esse mundo do varejo super competitivo, que é o varejo de relógios. E teve outros casos, mas, para resumir aqui, eu dei ênfase nesses 2, que foram os 2 primeiros cases que eu comecei a desenvolver na minha atividade de empreendedorismo com 2 clientes desse porte. A Emenu é uma empresa israelense. Em 2010, o iPad foi lançado pela Apple. Até então não existia iPad. E eu estava em Israel, passeando. Eu frequentei Israel muitos anos antes de fazer a Liá. E eu estava num restaurante em Herzliya, quando eu vi pela primeira vez um cardápio digital. Eu achei aquilo o máximo, né? Como é que o cara me traz um cardápio digital no iPad? E fui atrás para tentar descobrir quem que era a empresa. Descobri a empresa, que ficava em Petah Tikva, e fui lá, e era uma startup que estava, na verdade, inventando esse negócio do cardápio digital no iPad. Conversa vai, conversa vem. Falei, pô, eu moro na cidade que tem o maior número de restaurantes do mundo, que é São Paulo. Falei, eu vou levar esse negócio lá, vai vender um em cada esquina, né? E negociamos, trouxemos, foi a minha primeira experiência de fazer um negócio internacional. E começamos a trabalhar com isso, e mal eu sabia que o medo dos restaurantes eram 2, né? Primeiro, que o iPad era muito caro no Brasil. E, em segundo plano, eles tinham medo do arrastão. O meu restaurante vai ser assaltado porque os caras vão querer roubar o iPad. E aí nós começamos a ter uma série de dificuldades com restaurantes e partimos para os hotéis. Aí tivemos diversos clientes na área de hotelaria, até que um pouco antes da Liá, eu resolvi entregar isso e dar manutenção só para os clientes e não vender mais o Emenu. Então, essa foi a minha breve história antes da Liá. Tá? Bom, depois da Liá, como eu comentei, eu vim para Israel em 2017, em abril. Fui para o Mercado Militar de Kiryat Yam,
onde tivemos uma sorte muito boa de encontrar um grupo de brasileiros fenomenal, e a gente acabou virando quase que irmãos, uma família aqui. E com 11 dias em Israel, eu arrumei o meu primeiro emprego. Eu vou mostrar uma foto para vocês. Eram 11 dias em Israel, nós chegamos na véspera do Yom Ha'atzmaut, e lá no Mercado Clitar rolou lá o seguinte: ó, estão precisando de uns caras aí para ser orientador de estacionamento em Yom Ha'atzmaut. E essa turma que está aí são todos que estavam na época, uma parte pequenininha, que estava no Mercado Clitar, e nós fomos trabalhar de orientador de estacionamento e ganhamos dinheiro, né? Em 11 dias a gente recebeu dinheiro em cima deste trabalho, tá? Então foi muito, muito bacana chegar aqui e logo de cara a gente perceber que tem essa possibilidade de participação. De ter um trabalho. É até engraçado, porque a gente não combinou sobre a questão que eu falei, né, Gabriel, aqui, quando eu falei a primeira questão do tempo versus a necessidade, a gente não conversou sobre isso. Eu adicionei sem a gente falar, né? Então tem tudo a ver a foto que você mostrou aí. Bom, então eu fiz ali em abril, no Mercado Clitar, primeiro trabalho. E aí o meu segundo trabalho foi, eu falei, eu quero ter uma experiência de trabalhar como funcionário em Israel. E eu comecei a fazer alguns contatos. E tem um instituto que se chama Galilei Institute, que fica no norte de Israel. E que, na verdade, é uma empresa que vende cursos, programas para profissionais, programas de curta duração, 2 semanas, 3 semanas, alguns 10 dias. E trabalha com o mundo inteiro, onde o forte é Rússia e China, que são os 2 países que eram, na época, muito fortes. E o CEO lá, ele estava sempre muito triste, que ele não conseguia nada com os países da língua portuguesa e com a língua latina. E ele falou para mim: pô, você não quer pegar esse negócio e tentar desenvolver? E eu assumi, então, uma área de novos negócios para os países da língua portuguesa, que não era só o Brasil, tinham mais países na África, além de Portugal, e um grupo paralelo para idioma latino, né, espanhol. E eu fiquei mais ou menos 1 ano e pouquinho nessa atividade, porque o custo da aprendizagem em Israel me fez, logo de cara, eu cometer um erro. Eu achei tudo lindo, maravilhoso. Eu só não perguntei para ele, na hora da entrevista, não entendi direito na hora da entrevista, quanto custava o curso, né? E aí, quando eu comecei a trabalhar, o preço, vamos dizer, $3.000 na Europa ou $3.000 nos Estados Unidos é muito diferente de $3.000 no Brasil, principalmente se você levar em conta que a viagem é muito, muito cara e o valor da moeda é muito caro, tá? Mas estava lá, vamos que vamos, e tinha que comercializar. Eu não tinha nenhum tipo de diferencial de preço para a América Latina, e a gente sofreu muito para conseguir fechar turmas, conseguir trazer, evidentemente, algumas pessoas, mas muito, muito menos do que eu pensava. Como eu tinha feito um acordo de ter um fixo mais comissão, a comissão ficou no papel, porque eu nunca atingia a meta que eu mesmo tinha dito que eu atingiria, porque esse erro de não ter avaliado o preço do produto me custou caro, virou uma meta impossível, né? Mas, enfim, foi uma experiência bacana, eu acho que valeu para entender determinadas coisas. E aí eu voltei para a minha origem de começar a trabalhar com empreendedorismo em 2018. No Brasil, eu tinha 2 empresas de consultoria que eu acabei fundindo aqui com um novo nome e com uma nova atividade que se chama Israbras. No Brasil era Engenharia das Vendas, que era o nome original da minha empresa, e a outra se chamava AgroTours. A AgroTours tinha um foco de desenvolver turismo de agronegócios, e Renata que falou que trabalhava no turismo, então eu também estava nesse negócio de turismo, do agronegócio, e a Engenharia das Vendas era todo esse complexo de consultoria que eu comentei. E aqui em Israel eu vi que esses 2 nomes não iam significar nada, e eu acabei criando, então, um novo rótulo para essa história toda, chamado de Israbras.
Em paralelo a isso, eu sou diretor voluntário da ONG do Olimpo do Brasil, da Gladys, que muita gente conhece. Então, eu participo das reuniões da diretoria e ajudo naquilo que for possível dentro dos nossos trabalhos em apoiar e fazer todo esse processo de Olimpo ficar mais suave. Ajudei a montar esse novo site que está no ar, como hobby, né? Eu estudei sozinho WordPress, todos os sites que eu vou colocar no final aqui dos meus negócios fui eu que fiz sozinho, eu mesmo desenvolvo, não sabia nada de nada e fui assistindo vídeos, nunca fiz curso formal, fiz cursos via web e perguntando Gabriel, de novo, desculpa te interromper, mas de novo, tempo, né, versus necessidade. Exatamente. Porque eu queria fazer site, os caras aqui queriam. Rak Shiva Meot Kalim. Vocês estão. Shiva Alafim de Kalim, né? Vocês estão ficando loucos, porque eu vou gastar 7.000 cheques para fazer um site. Aí eu comecei a estudar, e eu acho que eu tenho hoje um serviço bastante interessante, dito pelos outros que conhecem, que vêm, vocês vão poder julgar também. Montei, um pouco antes de vir para o Brasil, um pouco antes de sair do Brasil, um grupo chamado Dicas em Israel, que me deixa muito feliz, que é um grupo gerador de conteúdo. Estamos chegando em quase 5.000 pessoas, 5.000 membros. Comecei do nada, sem ninguém. Estamos com 5.000 pessoas praticamente, 4.980. Essa semana vai chegar em 5.000. Muita gente, eu ando por aí. Ah, você é o Gabriel do Dicas em Israel. Tem mais gente que me conhece do que eu conheço. Isso me dá um trabalho, mas é um trabalho prazeroso, porque virou uma fonte de informação. E quando a Carol se referiu ao início da nossa conversa, o Haim Maccabi, que esteve aqui fazendo a apresentação, sem que eu soubesse nada, se referiu ao Dicas de Israel, e eu fiquei muito feliz com a referência dele, e a partir dali é que deu esse clique todo no negócio. E eu moro em Harish, que é a cidade mais nova de Israel, fica entre Haifa e Tel Aviv, estrategicamente, para mim, localizada, e tudo aqui é novo, é exatamente o oposto que você encontra em Israel, tudo é novo, até o Banco do Jardim é novo, e estamos aqui engajados no desenvolvimento dessa cidade, onde, para minha esposa, está sendo ótimo, porque ela é artista, professora, está evoluindo com a cidade, e para mim também, como aprendizado e como tema de Smart Cities, que é um outro negócio que me interessa, e aqui é um projeto de uma Smart City. Então, eu tenho feito, o prefeito é meu amigo, então isso me dá uma série de possibilidades de acompanhar algumas coisas nesse sentido. Muito bem. Então, vamos para encerrar essa apresentação inicial. Minha dica para tirar melhor proveito da comunidade Kadima. Então, como eu disse, eu acho uma iniciativa fantástica da Carol. E como desafio, ou como dica, eu acho assim, a vida, seja ela como empregado, seja ela como empreendedor, o mais importante é ter mente aberta, né? Eu tenho mais que 23 anos, mas eu tenho, graças a Deus, uma mente e uma cabeça muito, muito atualizada para o dia a dia. Eu procuro ter uma mente aberta muito grande para o dia a dia. E quando eu não entendo, eu peço ajuda para os universitários, sim, para os mais jovens, para as pessoas que, de repente, têm um foco diferente. A minha filha menor, que está em São Paulo, agora em Florianópolis, ela é da área de mídia digital, ela me dá muitas dicas, ela gerencia hoje uma atividade interessante em Florianópolis. Então, eu aprendo sempre, mente aberta. E não temer os grandes desafios de Israel. Israel é sinônimo de desafio. Aqui é desafio 24 horas por dia. E quem faz aliar tem que vir com isso. Mesmo que você não tenha feito tzavá, não seja soldado, você vai ter que enfrentar desafio da vida sempre. E eu acho que esse é o grande segredo. Quem não tem e quem fica comparando Brasil com Israel o tempo todo está no lugar errado, porque aqui é diferente, né? E ponto final. É diferente. Então, ou você se adapta,
ou você vai sofrer muito. Então, esse é o ponto de vista que eu vejo dessa história. Concordo em gênero, número e grau. Tem que se adaptar, a gente tem que se adaptar. Não adianta a gente querer fazer de Israel um novo Brasil, que não vai ser, nunca. Não vai funcionar, né? A gente só vai ser... A gente não, que eu não me coloco nesse grupo. Eu aceitei, é difícil, mas quem tem essa dificuldade de entender isso, tem dificuldade de se adaptar. E aí tudo é muito mais difícil. Bom, então, entrando no tema propriamente dito, o título que eu dei para essa apresentação, chamando Empreendendo em Israel, uma alternativa de Parnassá. Parnassá, em hebraico, significa o popular ganha-pão do Brasil. Tá? Então, ser empreendedor ou ser funcionário, ou ser profissional liberal, ou seja lá o que você vai fazer, no fundo, trabalhar significa ganhar pão. Trabalhar significa ter Parnassá. Quem tem um ambiente, um espírito judaico um pouco maior, sabe que sempre os judeus pedem para que as pessoas tenham Parnassá. Nas filot, nas orações, se fala de Parnassá. O tempo todo se pede para que você tenha o seu sustento. E isso foi tão forte para mim que a razão social da minha empresa, o nome comercial é aquele que eu falei, Zerabras, mas a razão social da minha empresa se chama Parnassá, tá? Em português mesmo. Então, eu acho que o empreendedorismo, o que eu quero mostrar para vocês, é que empreendedorismo é uma forma de Parnassá. O que eu vou abordar? Eu vou abordar aqui aspectos mercadológicos e não vou falar nada sobre aspectos contábeis e fiscais relacionados à empresa. Eu deixo isso para contadores profissionais da área, eu não vou entrar nesse assunto. Eu vou falar de aspectos mercadológicos. Bom, dentre as inúmeras explicações e definições que existem sobre o que é um empreendedor, eu escolhi a seguinte. O empreendedor é alguém que busca transformar sonhos em realidade. Então, os grandes empreendedores, vamos pegar um pequenininho, que é o Bill Gates, quando ele começou a inventar o Windows, antes de saber que existiria uma empresa chamada Microsoft, aquilo era um sonho maluco, ninguém botava fé nele. E uma série de outros cases, né? O próprio Waze de Israel e uma série de outros cases que tem aqui, eles começaram com pessoas que tinham um sonho, às vezes uma ideia. O Thomas Edison tinha um sonho de inventar alguma coisa que se chamou lâmpada. O Santos Dumont tinha um sonho de se transformar em avião. Isso vem desde que o mundo é mundo. Pessoas que têm sonhos e querem transformar em realidade. Então, quando você pensa em empreender, você tem que ter um sonho. Às vezes ele é meio maluco, mas ele é um sonho que, de repente, vai virar uma realidade. Quais são as premissas para que isso vire uma realidade? O primeiro, que eu acho que o empreendedor ele tem que sonhar grande. Quem começa a sonhar pequeno já começa, na minha opinião, de uma maneira errônea. O empreendedor ele precisa pensar que eu vou ser eu vou abrir uma cervejaria artesanal, mas eu sou a Ambev na minha cabeça. Porque se eu não pensar assim, isso não funciona. Tá? Precisa ser muito, muito, muito criativo. Tá? Uma usina de criação. Eu sei que isso não se aprende muito facilmente. É um pouco de talento das pessoas serem criativas. E quando eu comecei a me descobrir que eu sou uma pessoa criativa, isso facilitou bastante a minha vida. Eu sei que tem pessoas que, às vezes, têm dificuldade, então põe alguém do seu lado que seja mais criativo. Não ter medo de pensar em muitas ideias. Em Israel, isso é muito típico, né? Todo esse conceito de startups, tudo isso que tem aqui, é porque as pessoas não têm medo, pensa, não dá certo, faz de novo. Diga. É o Rosh Gadol, que chama Rosh aqui, Gadol. né? Exatamente. Então, tem que pensar muito em muitas ideias, saber que vai errar, erra muito. Eu contei para você já o meu primeiro erro aqui, que foi no Galileu. O legal de Israel é que o erro aqui ele é aceito. Você não pode errar duas vezes a mesma coisa, mas você pode errar coisas distintas, né? O erro ele é aceito.
E uma palavra também que é bem típica em Yiddish, em hebraico, que é ser tachlis, né? Ser prático. Tem que fazer as coisas acontecer. Não adianta ficar só na teoria, porque o mundo do empreendedorismo ou você faz, porque se você não fizer, nada vai acontecer. Então, isso é extremamente relevante. E aí você tem que tomar uma decisão, certo? O que eu vou ser? Você é empreendedor ou você é empregado? Não existe certo ou errado. Quero deixar claro para vocês isso. Eu não vou defender a tese do certo ou do errado. O que eu vou dizer para vocês são ponderações, pontos de vista, para se analisar o que é melhor, ser uma coisa ou ser a outra. Para deixar isso num diagrama um pouco mais objetivo, mais táctil, né? Vamos ver assim, o empreendedor, em primeira instância, ele coloca em risco um determinado capital, seja ele qual for. Se você vai empreender, você vai colocar em risco, porque você tem a chance de dar certo, mas tem a chance de dar errado. Você não tem limites de ganho se o negócio prosperar. O conceito de uma empresa, ele é escalável, ele é ilimitado. Você pode constantemente crescer e prosperar. Porém, você tem que prosperar, senão você transforma o limite de ganhos em prejuízos. Uma boa performance dá um espaço ilimitado para o empreendedor. Então, o empreendedor ele tem que trabalhar muito bem, muito bem mesmo, muito acima do que normalmente se espera que a pessoa trabalharia, às vezes até como funcionário. Uma coisa que eu acho que é vantagem de um lado e é problema do outro é o seguinte: o empreendedor não tem chefe, ele tem chefes muito piores, que são os clientes. Tá? Os clientes te cobram muito mais do que chefe dentro de uma empresa. Então, cliente é uma coisa que você perde ou ganha numa facilidade muito grande se você não fizer e não atuar corretamente dentro do teu negócio. Empreendedor, para mim, tem que ser uma pessoa muito generalista. Sim, Carol. Sobre a questão do não tem chefe, tem clientes, né? Uma das coisas também que eu acho que é importante ressaltar é não colocar todos os ovos em uma cesta só, né? Isso é em qualquer lugar. Sim, com certeza. Não importa se é no Brasil, se é em Israel, é do empreendedorismo, né? Tem que estar variado. E o empreendedor, para mim, ele é um vendedor. Você tem que vender. Tanto faz a profissão que você exerce ou o negócio que você exerce. Você é o responsável pelo foco de vendas. Por quê? Mesmo que você coloque um executivo de vendas, um gerente de vendas, o título que você quiser, quem vai definir como é que são as vendas é você, que é o empreendedor, o fundador, o criador do teu negócio. Então, vendas também é algo, dá para aprender, mas tem muita coisa de talento. Tem gente que não consegue ter talento para vendas. Mas é muito importante ter esse tipo de foco para conseguir atuar como empreendedor. Do lado do empregado, tá? Primeiro, você não investe, não arrisca dinheiro para se trabalhar em nenhuma empresa. Então, isso é uma vantagem. O ganho, ele é definido pelo mercado. Então, você tem uma atividade que vamos dizer, uma bolsa de salários, uma pesquisa de salários, uma média de mercado, e pronto. Você, para variar em cima disso, você tem diversos fatores que vão fazer essa tua remuneração ser variável. Existe o risco de ser demitido. Nós vimos o que aconteceu agora com esse negócio do corona, uma série de pessoas que se sentiam absolutamente estáveis, na boa, e realmente Israel não tinha desemprego, não tinha nada, e de repente estamos aqui com um problema bastante sério. É o risco de se trabalhar como numa empresa. Tem chefes e geralmente você tem rotinas a serem seguidas. Isto é uma questão que também exige adaptações, porque se você começa a bater boca, começa a discutir muito com o seu chefe, provavelmente você vai cair na linha de cima, que é ser demitido. Então, você é meio que obrigado a engolir determinadas coisas para sobreviver num ambiente empresarial. E quanto mais alto for o seu cargo, pior é esse tipo de cenário.
Nas empresas, hoje, está se falando e está se cobrando muito justamente ser especialista. Tem que ser o mais especialista possível, porque os cargos e as funções estão cada vez mais segmentados. Então, é muito importante ser especialista. Mas isso é um estresse também. Você tem que toda hora estar estudando, aprendendo, se remodelando e não tem fim, dependendo da área que a pessoa está, é exaustivo você se manter um especialista up-to-date. Puxadas de tapete e politicagem. Eu, como atuei muitos anos como executivo, tinha dias que eu chegava em casa, não é possível. Eu fiquei 80% do tempo administrando politicagem e puxada de tapete e 20% trabalhando. Executivo em determinadas empresas é que nem cargo político, né? Você tem que estar o tempo todo ajeitando coisas. Então, isso é um ponto a ser considerado. E tem a vantagem das proteções e garantias sociais. Aqui, novamente, Corona Israel, quem é funcionário, quem ralar, que teve ajuda do Bitor Leumi, teve uma série de coisas. Eu estou exatamente no bloco dos Atzmaim, que praticamente viraram os sofredores hoje de Israel, não ganharam nada, ganharam muito pouco, enfrentaram os mesmos problemas que um empregado enfrenta e não tiveram a mesma ajuda que o outro lado teve. Eu não estou criticando o governo nem Israel, estou dizendo um fato que todo mundo sabe que aconteceu. Então, os empregados eles são mais protegidos e os empreendedores, os empresários, tanto faz se eu tenho uma lojinha de falar, que eu ficou famosa na TV, ou tem um negócio grande, você é um empreendedor e foi submetido a essa mesma situação de tratamento, digamos assim, pelo governo. Um segundo que eu só vou fechar uma porta. Desculpa, voltei. Tranquilo. Aqui, neste quadro, são as minhas atividades aqui em Israel. Eu vou falar rapidamente, só para vocês entenderem como é que é o meu dia a dia como empreendedor. Tá? Os 3 logos da parte superior são as minhas atividades remuneráveis, ou seja, aonde eu busco ganhar dinheiro. A Isra, todos esses eu vou divulgar os links no final, vocês podem acessar. A Israbras é uma empresa que busca desenvolver negócios entre Israel e Brasil, e vice-versa. Nós temos hoje projetos daqui já em andamento em Israel, no Brasil. O meu trabalho dentro da Israbras é contactar empresas que querem entrar no mercado brasileiro, oferecendo para elas toda a expertise que nós temos em cima disso. Eu tenho uma equipe no Brasil muito boa e eu tenho eu aqui que faço a ponta da captação e a equipe do Brasil faz a ponta da venda. O que é esta venda? Normalmente é localizar um distribuidor, um importador, um parceiro, um sócio, alguma coisa lá para o cliente de Israel. E nós temos o inverso também, empresas brasileiras que querem entrar no mercado israelense, podem ser empresas e podem ser entidades. Se vocês entrarem no site, vocês vão ver um acordo que nós fechamos com o Sindivel. O Sindivel é o Sindicato da Indústria Eletrônica do Brasil, que é o Vale do Silício brasileiro, em Minas Gerais, em Santa Rita do Sapucaí, que tem o maior conglomerado de indústrias eletrônicas do Brasil e que a gente estava costurando um modelo de trabalhar com as high-techs daqui e as daqui lá. Infelizmente veio esse rolo do corona, nesse momento está parado. Mas vocês podem ver dentro da Israbras uma série de atividades que nós procuramos desenvolver entre esses 2 países. A Isra Express é uma outra atividade que eu, basicamente, hoje é a minha principal parnassá, de curto prazo, que é uma empresa de logística dentro de Israel, que trabalha com coisas muito específicas. Tá? Primeiro, são pequenos volumes. Em segundo lugar, eu trabalho nós temos vários clientes que são advogados e escritórios de contabilidade, que a gente usa, eles nos usam para transporte e trâmite de documentos entre clientes, entre repartições, em Jerusalém, um monte de lugar que a gente trabalha com documentos. Temos também alguns clientes de transporte, de logística específica. Né? Dá um exemplo que é um case bem bacana. Nós temos uma rede de loja de vinhos em Israel,
que nós fazemos toda a logística da entrega de vinhos para clientes que compram caixas de vinho na loja e não querem carregar para casa. Então, a gente leva esses vinhos até a casa do cliente. Temos na área de informática também, na parte eletrônica, e temos uma série de clientes, pessoas físicas, né? Preciso pegar uma coisa daqui e levar para lá. Não fazemos transporte de carga, nós fazemos transporte de volumes e de documentos e objetos especiais, tá? Então, essa é a minha atividade hoje, que roda mais rapidamente do que a Extrabras. A Clicolin foi uma ideia que eu tive quando eu comecei a estudar o WordPress. Eu vi que muita gente não tinha site, você é um cabeleireiro, você é um estúdio, você é qualquer coisa e só tem Facebook e não tem uma URL, não tem site. Eu comecei a estudar o WordPress e criei uma plataforma chamada Clicolin, onde a gente já desenvolveu landing page para diversos negócios pequenos que não precisa ter uma URL, não precisa registrar domínio, não precisa fazer nada. Ele usa dentro de uma plataforma nossa e rapidamente a gente monta uma landing page e a pessoa passa a ter oportunidade de um site, com vídeo, com ficha de contato, o que ele quiser. Então, eu chamei isso de Clicolin, porque inicialmente era focado para o Lean. Depois eu vi que não ia ter muito futuro só para o Lean brasileiros, a gente abriu para o Lean em geral e até para israelense também. Então, e tem até brasileiro. Então, desenvolvemos landing pages em cima disso. As 3 linhas de baixo são atividades não remuneradas, tá? Que não me geram dinheiro. O Dicas em Israel, que eu dedico uma parte do tempo todos os dias para gerar conteúdo lá e analisar o que está acontecendo. O Olim do Brasil, que hoje é a única ONG, única AMUTá oficial que representa os Olims junto ao governo israelense. Quando eu falo oficial, é uma ONG com registro, uma ONG que tem possibilidades de mexer com dinheiro, vamos dizer, falar em nome dos Olim. Eu já tive até no Knesset com a Olim do Brasil, participando de reunião no Knesset, que foi uma experiência muito bacana de ver como é que isso também funciona dentro desse sentido. Então, a presidente da Olim é a Gladys, e eu conheci a Gladys antes da LIA, e a gente vem desenvolvendo esse trabalho já há praticamente mais de 3 anos. E como eu estou em Harish é uma cidade nova, que tem uma demanda hoje imobiliária muito grande pela oferta de preços e pelas condições dos imóveis, eu resolvi começar a ajudar a brasileiros e latinos que vêm aqui e que às vezes não sabem falar direito ou não conhecem muito bem como é que funciona o mercado imobiliário. Quando eu cheguei aqui, eu fui a 3ª família de brasileiros, hoje tem mais de 45 famílias de brasileiros aqui, e tem mais de 150, mais ou menos, famílias de latinos. Latinos que eu digo, pessoal de língua espanhola. Então, eu tenho parceria com uma imobiliária preferencial, mas, na verdade, eu posso trabalhar com qualquer uma, onde a pessoa, me passando um determinado briefing do que ela quer, eu ajudo a encontrar esse apartamento para ela negocia com a imobiliária, faz tudo com a imobiliária, mas eu acompanho todo esse processo para que ele se sinta um pouco mais seguro dentro disso. Então, o meu dia é esse aí, tá? Agora vem a clássica pergunta, né? Como é que eu faço o planejamento e o desenvolvimento de tudo isso? Como é que dá para tocar coisas tão diferentes ao mesmo tempo num dia de expediente, vamos dizer, normal? Como é que eu faço? Então, o primeiro passo, eu vou contar para vocês agora a minha experiência pessoal. Eu não vou ser aqui professor de empreendedorismo, nem tampouco um teórico de empreendedorismo. Eu vou dizer para vocês o que eu fiz para conseguir chegar nesse nível de coisas que eu estou fazendo. O primeiro passo que eu sempre faço é o que eu chamo de uma análise mercadológica. O que isso significa? Eu vou criar um produto ou um serviço e eu preciso, então, pensar muito bem o que eu vou fazer. Eu preciso ter uma definição do que eu vou fazer. Consequentemente, eu preciso ter diferenciais, né? Vou dar um exemplo, talvez tenha alguém no grupo que faça isso, mas vou dar um exemplo comum. Vou fazer pão de queijo, tá? Eu vou fazer pão de queijo como todo mundo faz, ou o meu pão de queijo vai ter uma cereja em cima dele, porque ele vai ser diferente dos outros, tá? Então, eu preciso ter
um diferencial no meu produto ou no meu serviço. Quem que é o meu público-alvo? Isso é uma grande encrenca, tá? Quando você vai criar um processo de empreendedorismo, quem que é o meu público-alvo? Consequentemente, quando eu falo quem é, quanto é, que tamanho ele tem, tá? Qual que é a expectativa que eu posso ter desse público-alvo? E nessa análise mercadológica existe algo que gera muita briga, principalmente quando você tem sócios ou parceiros, que é como é que eu quero ser percebido, por preço ou valor. Como eu vim do mercado automotivo, eu sempre digo o seguinte: tem clientes de BMW e tem clientes de Fusca, tá? Tem cliente de Hyundai i10 e tem cliente de SUV de 10 vezes, 50 vezes mais caro que um i10. Então, você tem uma diferença entre preço ou valor. Isso não é tão simples de se definir e dá muita briga. Vocês tenham certeza que dá muita briga. Então, você tem que ter um critério de qual que é a estratégia que eu quero. Eu quero trabalhar em que nível para conseguir desenvolver esse meu projeto. Segundo ponto é usando essa minha expertise de geografia de mercado, aonde eu quero atuar. Então, se a gente pensar em Israel, Israel é pequeno. Não, Israel não é pequeno, porque você pode dividir isso de várias maneiras. Eu posso pensar em Eretz como um todo, no país. Então, é bem diferente você trabalhar no Merkaz e trabalhar em Eilat, né? São duas coisas bem distintas para você tocar. Eu posso trabalhar por Exor, né? Só no Merkaz, só no Safon, só no Darom, posso separar isso daí. Ou eu posso escolher cidades, né? Eu posso querer trabalhar especificamente numa região, em algumas cidades. Posso estar em Israel e querer ser uma empresa internacional. O meu projeto ele vai sair de Israel, vai ser para fora. E pode não ser nada disso. Agora, a moda online. Eu vou criar uma empresa nova, sediada em Israel, o meu negócio é online. E pode ser tudo junto. Então, qual que é a geografia? Qual que é a tua área de atuação? Porque isso vai fazer você pensar num monte de coisas para conseguir desenvolver esse projeto, pensando geograficamente, até numa coisa básica, dependendo do que você fizer, que é a logística, né? Como é que isso chega? Se for algo físico, como é que isso chega? E se não for algo físico, as pessoas têm que chegar até você, como é que elas chegam até você? Então, existe sempre um problema geográfico, um problema de imaginar o espaço físico que você tem pela frente. O terceiro passo é analisar a concorrência. Absolutamente tudo, na minha opinião, hoje tem concorrência. Não existe quase nada que você possa inventar que não tem concorrência. E se não tem, daqui a pouco vai ter, certo? Então, o mundo globalizado hoje, o mundo da internet, o mundo da facilidade das comunicações, informações, tudo isso, tem uma velocidade fantástica de propagação de ideias e de atividades. Então, concorrente você vai ter, mas eu preciso saber quem são os principais, estudar o site deles. Eu cansei de ter clientes no Brasil, na geografia, na engenharia das vendas. Vamos supor, eu tinha um cliente que era uma fábrica de calça jeans, tá? Em Campinas. Aí discutia um monte de coisa de calça jeans. Aí um dia eu abri 10 sites de fábrica de calça jeans, que era um concorrente deles, e o diretor comercial e o gerente de venda não conheciam nenhum dos 10 sites, né? Eu falei, escuta, mas como é que você imagina que você vai administrar uma gestão comercial de uma empresa se você não conhece? Detalhe, eu perguntei para eles antes, quem são os seus concorrentes? E fui marcando os nomes e abri os 10 sites. E eles não conheciam os 10 sites, tá? Então, isso é muito importante, estudar site de concorrente. E se o concorrente não tem site? Ótimo, é um ponto favorável para você, porque ele está com uma vulnerabilidade. Isso gera estratégias de comunicação, estratégia de marketing, política de preços, uma série de políticas que você consegue e práticas que você consegue colocar no ar a partir do instante que você entendeu a sua concorrência. O quarto passo é o que eu vou chamar de uma pesquisa de mercado de baixo custo. Pesquisa de mercado é uma coisa cara, de uma maneira geral, é uma coisa cara. Mas, como o ler, como empreendedor pequeno, como uma atividade no início, dá para fazer algo simples, mas eficaz.
A primeira coisa que eu faço uma simulação me colocando no lugar de um cliente. Então, vamos imaginar, se eu quero abrir uma empresa de reformas e pinturas, Shiputz, em Israel, eu primeiro preciso saber quanto é que os caras cobram por aí de Shiputz, como é que eles atendem, como é que funciona, qual é o nível de resposta. Então, eu preciso me colocar no lugar dele. Então, eu preciso fazer consultas, né? Preciso ligar para 10, 15, 20 camaradas que fazem Shiputz para perguntar para ele como é que ele faz e eu avaliar em cima disso. Em segundo plano, eu pergunto para amigos, rede de amigos, e faço determinadas pesquisas em mídias sociais. Eu faço parte de uma série de grupos de Facebook que hoje são meramente, para mim, grupos para fazer pesquisa. Tá? Eu não acompanho o tempo todo o que acontece lá, mas é muito útil para eu bolar um formuláriozinho de pesquisa ou ler alguns posts lá e dali tirar ideias sobre o que determinados grupos estão pensando ou fazendo específicos. Né? O terceiro são formulários via Google Docs, que é um negócio que funciona super bem, que tabula, é fácil de fazer. Pesquisa por telefone, ligando mesmo para as empresas, para as pessoas. Aí eu oriento essa amostragem para esse meu potencial público-alvo. Eu trabalho muito com o LinkedIn, né? Foi comentado logo no início, é algo que há muitos anos que eu trabalho com o LinkedIn, me gerou muitos contatos interessantes, no meu caso, não necessariamente para emprego, mas sim para desenvolvimento de negócios. Eu consigo falar com CEOs, consigo falar com diretores de empresas. Eu bolei uma estratégia de mensagens um índice de retorno muito alto. Então, eu mando para um cara que é CEO e o cara me responde. Então, não depende de secretária, não depende de filtros que geralmente tem dentro das empresas. Eu fui aprimorando esses meus contatos iniciais. Então, é também um tipo de pesquisa. Aí eu tabulo, analiso tudo isso e aí eu consigo enxergar números, dados, né? Que é uma coisa que eu gosto muito, bancos de dados. O quinto passo é o que eu preciso resolver e aprender. Então, o meu negócio ele vai ter uma estrutura organizacional, eu vou trabalhar sozinho ou vai ter uma equipe? Qual vai ser o papel de cada um? Qual que é a curva de aprendizado? Nós estamos começando uma coisa, todo mundo vai aprender. Quanto tempo vai demorar para aprender? Se for pegar pessoas no mercado, qual o perfil que essa pessoa precisa ter para encurtar esse prazo, essa curva de aprendizado? Uma coisa muito relevante quando você chega num país novo, é muito complicado. Quem serão meus fornecedores e parceiros? Onde é que a turma se abastece? Onde é que eu busco fornecedores e parceiros? E, indiscutivelmente, você precisa entender a legislação israelense. Qual que é o negócio aqui? Se você está enquadrado, se não está, o que pode, o que não pode, que em diversas situações é muito diferente do Brasil. E, por último, em termos de passos, o meu, na minha apresentação, mas pode não ser o seu, quando você vai criar uma marca, ela soa bem em ivrit, isso é uma coisa muito importante quando você vai criar no empreendedorismo, porque a gente sabe muito bem que tem certas palavras em ivrit que são terríveis em português e vice-versa. Diversas palavras em português que são incompreensíveis para alguém que não entenda língua latina. Quando você vai fazer algum texto, seja ele um e-mail, um folder, um site, um post no Facebook, tanto faz, e você vai escrever em ivrit, é importante que eles estejam corretos. Eu acabei descobrindo algumas pessoas que não são tradutores juramentados, não são profissionais, mas são pessoas que dominam muito bem e eu mando os textos lá para corrigir, se é com Ain, com Aleph, se tem Yud, sem Yud, essas coisas básicas que você não aprende no Ulpan ou você aprende e você esquece. Então, você precisa aprimorar a escrita dos textos. Quem vai dar atendimento público, domina o idioma, eu fico meio perplexo com pessoas que trabalham em Cherut, Lacovote, em atendimento ao cliente, e o cara não sabe falar inglês, né? Eu acho meio absurdo isso, você colocar pessoas que não conseguem se comunicar com o público. Bom, a empresa está montada, qual que vai ser a estratégia de pré-lançamento e vamos à obra. Vamos lançar o negócio.
Aí nós temos alguns aspectos ainda que precisam ser levados em conta dependendo do que você vai fazer. A escolha do ponto. Você vai precisar de um ponto, de um lugar físico, se for necessário, tem uma série de critérios para definir esse ponto. O treinamento seu e da tua equipe, serviços adicionais que eu chamei de mimos, né? O brasileiro em Israel pode se dar muito bem com essa história de mimo, cheruto brasileiro, cheruto latino, porque vira mexe tem posts no Facebook, o israelense é grosseiro, né? Ótimo. Então vamos não ser grosseiros, né? Você tem um diferencial muito legal, que eu vou chamar aqui de mimo, e que o israelense gosta. Quando eu estava no mercado militar, um amigo nosso, Kleber, não sei se estaria assistindo, ele é gaúcho e ele entendia muito bem de carne, e aí ele foi arrumar o primeiro trabalho dele num açougue do supermercado, lá de Kiryat Yam. E todo mundo começou, o dono do supermercado começou a ficar admirado com ele, porque ele simplesmente dava um cheruto bom no açougue. E todo mundo, os israelenses, os russos, todo mundo, queriam comprar carne só com ele, porque ele sabia atender o público. Tá? Então, isso é uma coisa muito importante, que ajuda dentro do processo. E o brasileiro tem vantagem nisso, na minha opinião. Estacionamentos, se for necessário ou não, porque aqui é caótico em determinadas cidades, isso pode ser um grande diferencial. Diferenciais da concorrência que eu falei, uma logomarca bacana, uma coisa que seja compatível com aquilo que você está fazendo. Promoções, né? São totalmente diferentes das promoções do Brasil, tá? Então, aqui você não vai fazer promoção de, sei lá, de Dia dos Pais, tá? Porque não vai dizer nada. Mas você tem de Hagim, você tem algumas promoções específicas, típicas de Israel. Então, de repente, você pode se enquadrar e aproveitar essas promoções. Condições especiais para moradores, funcionários, comunidade, sinagoga, seja lá o que for. Tem alguma vantagem? Tem. Isso é importante no teu projeto de empreendedorismo. E as estratégias de fidelização, que aí nesse ponto Israel é forte, que tem cartão de Moadon, de tudo aqui de onde você vai tem cartão Moadon. Então o pessoal aqui usa muito essa estratégia de fidelização. E se você, dependendo do que você for fazer, isto é relevante para o sucesso do teu negócio. Bom, uma breve pincelada. O coronavírus, na minha opinião, ele alterou profundamente esse equilíbrio, tanto do lado do empregado como do lado do empreendedor. Nós estamos agora num grande processo de adaptação. Não vou entrar na polêmica se o corona volta ou não volta, mas, de qualquer maneira, a gente está numa zona de risco. É a primeira vez que o mundo inteiro está na mesma zona de risco. Israel faz parte do mundo. E eu acho que tem que ficar muito atento, muito alerta, mais cuidadoso do que já foi. E realmente estamos hoje vivendo um período que não é só sombra e água fresca, tem muita coisa para se ajustar, muita coisa para se adaptar. E isso tem me tomado, nos últimos 60 dias ou mais, tempo para repensar e fazer algumas coisas nesse sentido. Bom, como apoio, tem uma série de veículos de apoio, mas eu vou citar 3 aqui que eu acho que são muito relevantes. Um que já foi comentado até pela Renata, o Marte. O Marte, eu conheci o Marte lá em Haifa, foi muito interessante, é um órgão que você tem uma série de coisas para se fazer, mas aqui fazendo um paralelo, que não é para se fazer isso o tempo todo, mas eu vou fazer um paralelo. Eu fui muito ligado e sou muito ligado ao Sebrae do Brasil. O Sebrae do Brasil é mais ou menos um Mate, tá? Focado no pequeno, médio empreendedor. Eu acho que faltam algumas coisas aqui no Mate para apoiar os pequenos e médios empreendedores, mas, como se diz em Brits, é macheesh, né? Então, usem o Mate o máximo possível. Todo o Lehadash tem direito a usar o Mate. Você tem lá a burocracia normal para você se cadastrar, e é muito bacana, e tem coisas muito interessantes que pode se desenvolver com o Mate, até chegando no ponto de, eventualmente, captar capital. Existe também esse tipo de ajuda deles. O Mistrada Aliar, e ele está dentro do site do Mistrada Aliar, também tem uma série de coisas de favorecer empreendedorismo, inclusive uma lista gigante de cursos, né?
enquanto você o lê, você pode fazer uma série de cursos. Se você não entender alguma coisa, você aprende. E o curso é pago pelo governo, você paga reembolso, enfim, tem um processo qualquer, mas você tem acesso a esses cursos. É uma oportunidade muito legal para você, de repente, desenvolver e crescer em Israel com alguma profissão nova, que amanhã pode ser a tua atividade empresarial. Então, vale a pena sempre acompanhar. A última vez que eu vi, tinha alguma coisa como 5.000 ou um pouco mais de cursos diferentes. O que é curso autorizado? São entidades, escolas ou academias que estão autorizadas pelo Ministério da Atividade você fazer um curso e conseguir o reembolso, né? Tem essa lista lá bem legal disponível. E o WhatsApp, hoje nós temos centenas de grupos aí dos mais variados tipos, né, de network, o Kadima é um deles, que você está junto com pessoas e que, sendo empreendedor, é uma boa oportunidade de se trocar ideias e apurar o que você está fazendo. Bom, isso era a mensagem que eu gostaria de passar para vocês. Estão aqui todos os sites. A Carol depois vai reproduzir isso daqui. E agradecer bastante mesmo toda a presença de vocês. E vamos às perguntas e dúvidas, enfim, o que vocês quiserem comentar a respeito disso. Ok? Muito obrigado. Ok. Legal, Gabriel. Muito obrigada pela sua apresentação. Foi realmente muito interessante. O pessoal está batendo palmas. Muito esclarecedora. Pelo menos para mim, eu conheço alguma coisa, já tive essa ideia também de ser empreendedora. Algumas coisas já sabia, outras não sabia. Eu mesma tenho uma pergunta para você. Não é o meu caso, mas como eu falo com muita gente, eu tento me colocar no lugar das pessoas. E você, no momento que você estava falando sobre a pesquisa de mercado, né? Você falou sobre a questão de tabulação, né? De usar o Excel para tabular e chegar a algumas conclusões. E eu fico pensando assim naquelas pessoas que você também falou do site, né? Que você foi, que você criou, que você estudou. Você teria alguma dica para as pessoas que, por exemplo, têm a vontade de ser empreendedor, mas não sabem como operacionalizar essas questões que você falou, né? Da tabulação, site e outras questões mais operacionais, assim, que, né? Assim, você falou... Eu entendi que você tem experiência, mas não é... A gente sabe que não é todo mundo. Como organizar uma pesquisa? Isso, foi da pesquisa, e aí você falou que no fim você tabula e chega a algumas conclusões, né? Então, eu penso assim, essa pesquisa rápida, a pesquisa, digamos, não estruturada como uma empresa de pesquisa, e sim uma pesquisa, vamos chamar, entre aspas, caseira, eu costumo fazer o seguinte, eu tenho uma ideia, aí eu submeto primeiro para as pessoas próximas, né? Olha, eu estou pensando em fazer isso, isso, isso. E eu começo a provocar o que elas não entenderam. Ou eu escrevo um texto de uma folha, tá claro isso daí? Não entendi isso daqui, tá? Então, aquele que eu pus no fim, o WhatsApp, os amigos, família, vizinho, começa assim. As pessoas estão entendendo o que eu estou pensando. A partir disso, você começa a aprimorar um pouco o conceito de como perguntar. Uma outra coisa que hoje é relativamente fácil e útil, se você escrever desse jeito mesmo, digamos, vou pegar o exemplo do pão de queijo, né? Você escrever no Google como fazer uma pesquisa sobre sabor de pão de queijo, ou fabricação de pão de queijo, ou qualquer coisa que valha, vai aparecer dezenas de links para você se inspirar, né? Então, o Google hoje, ele dá muita dica inicial para você falar assim, é melhor perguntar assim. Por exemplo, tamanho de questionário. Isso é uma polêmica gigante também. Então, depende como você vai fazer. Existiam épocas de pesquisas presenciais que as pessoas falavam assim, olha, eu tenho 3 minutinhos para responder. Tá? Quando eu trabalhava com o e-menu dos restaurantes, restaurante é um lugar bem típico desse. O dono de restaurante não vai ter tempo para nada,
né? Então, se você quer perguntar alguma coisa para dono de restaurantes, tem que ir ou quando ele acabou de abrir ou quando ele acabou de fechar. Porque durante o expediente ele não te atende. E, mesmo assim, coisas muito rápidas. Na internet, você tem um problema de engajamento, né? Então, se é uma pesquisa anônima, se ela é identificada, se ela é fácil de responder, só tipo múltipla escolha, você tem que escrever textos, né? Então, hoje, existem algumas coisas que vão facilitar o resultado dessa tua pesquisa. O Google Docs, ele tem uma vantagem, porque, tirando o texto, que aí não tem jeito, ele vai responder lá o que cada um escreveu, tudo que for múltipla escolha, você preencheu, ele já te tabula. Então, a qualquer momento que você tirar o extrato lá, você já vai ter percentuais, você já vai ter níveis de resposta apurados. É o Google Form, não é o Google Docs. É, Google Forms, está certo. Eu uso também bastante. Google Forms. Foi Legal, gostei, né? Gostei das suas ideias. Eu faço muito parecido, como eu te falei. Acho que a gente tem esse pensamento similar. Então, o próximo encontro é daqui a 15 dias, no dia 15, se eu não me engano. Mas eu vou divulgar, como eu sempre divulgo, nos grupos, divulgar por e-mail também. E, novamente, quem puder responder a pergunta de satisfação, sempre. Dessa vez veio muita gente nova, teve muita gente nova. Então, é sempre importante eu poder escutar, né, quem tem qualquer feedback para trazer, né? Quem já me viu desde o início e hoje, assim, a quantidade de coisas que eu implementei por causa do feedback de vocês. Então, é isso. Obrigada, pessoal. Obrigada, Gabriel, de novo. Obrigado a vocês. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Tchau, tchau.